vocês devem estar se perguntando: como vai ser nosso processo de alfabetização a partir de agora? Eu acredito que o papai, a mamãe ou alguém que é responsável por você já mencionou como vai ser a partir de agora, pelo menos por enquanto, né? Porque nós iremos voltar a estudar aqui na nossa sala de aula, linda e maravilhosa, tá bom? Então vamos lá. Como vai ser? Nós iremos dar continuidade nas nossas aulas a partir do momento que nós ficamos, tá bom? Ó, nós não iremos passar outras atividades. Nós iremos dar continuidade no nosso material, tá bom? No nosso livro didático, é isso mesmo. Então, quem lembra aí? Quem lembra aí qual foi a nossa última aula? Quem lembra? Vocês lembram, né? Das revoluções inglesas, a colonização da América do Norte, e hoje nós iremos recapitular a Revolução Puritana, tá bom? Deixa eu só fazer um lembrete para vocês. Alguns alunos levaram algumas atividades para casa, tá bom? Como se fosse um trabalho. E para que a gente não fique meio que perdidos, tá? Nós iremos recapitular nossa aula anterior e iremos recapitular também a Revolução Puritana, tá bom? Então, quando se fala de revolução, o que vem na nossa mente, né? O que vem na nossa mente? Revolução, conflito, né? Conflitos, tem revoluções, tem conflitos. Então, o que levou? A gente pensa, né? O que levou a essa revolução chamada Revolução Puritana, tá? Essa Revolução Puritana foi uma consequência, tá bom? Foi uma consequência das discordâncias políticas e econômicas entre quem? Quem lembra? Entre quem? Entre o parlamento e o rei Carlos I. Foi isso, tá? Eu vou estar enviando o documento agora aqui para vocês, tá? Recapitulando o que nós já estudamos e também recapitulando a Revolução Puritana. E vocês vão ficar aí para responder a atividade. Quais são as atividades? Da página 44 e 45. E eu vou estar aqui, tá? Até o final do meu horário, de 2h40, para tirar suas dúvidas. Você olha o documento do professor e observa com carinho e responde a atividade, tá bom? Ou pode tirar suas dúvidas comigo. Até 2h40 estarei aqui para te atender com muito carinho, tá bom? Vamos lá? Tudo certinho até aí? Beleza? Muito bem. Olá, pessoal. A saudade aqui é grande. Estamos distantes há algum tempo. Eu espero que vocês estejam em segurança, assim como eu estou, que vocês se cuidem. E vamos voltar a falar um pouco de história, né? Porque história sempre é uma delícia. E nós vamos ver hoje um pouco sobre uma revolução que aconteceu na Inglaterra, que é a Revolução Puritana. Vocês devem lembrar que nós tínhamos a Rainha Elizabeth I, a Rainha Virgem, não deixou herdeiros, e quando ela morreu, quem assumiu o poder foram os Stuart. Os Stuart, o seu primo Jaime I, que vem lá da Escócia, assume o trono inglês naquele momento, e a Rainha Elizabeth, ela tinha uma certa tradição de diálogo com o parlamento que dava uma tranquilidade de governo, além de algumas ações que beneficiavam a burguesia, né, como o próprio cercamento, que nós já vimos em outros momentos. Então os Stuart, eles têm uma visão diferente dos Tudor, que é a dinastia da Rainha Elizabeth I. Os Stuart, eles prezavam por um poder absolutista máximo, comparável com o do Luís XIV, o Rei Sol da França. Então a gente pode dizer que o Jaime I chega tentando dominar toda a situação, controlar tudo com mãos de ferro.
Numa Inglaterra em que não há uma tradição fortalecida desse controle tão absolutista, já de algum tempo, desde a assinatura da Magna Carta pelo João Sem Terra. Então, como é que isso vai ser organizado nessa Inglaterra? Como é que essa população, como é que essa burguesia, como é que esse parlamento, como é que a nobreza vão se relacionar com os Stuarts? Se o Jaime I chega já realizando perseguições. Vejam, nós temos perseguições religiosas na Inglaterra, principalmente contra os chamados puritanos. Puritanos. Vocês devem lembrar das reformas protestantes e um dos movimentos da reforma protestante foi o movimento calvinista. Muito bem, puritanos são os calvinistas que vivem na Inglaterra no século XVII. Jaime I, com essa tradição absolutista, foi substituído pelo seu filho Carlos I, que tenta manter essa tradição absolutista, que tenta manter um governo com mãos de ferro, um governo centralizador, controlador, e isso vai desagradando cada vez mais os puritanos que são perseguidos, a burguesia, né? Os puritanos, aliás, são burgueses. A burguesia está descontente, há um desrespeito permanente ao parlamento, ações administrativas, cobranças de impostos, perseguições são realizadas sem a consulta a esse parlamento. Então, há uma crise acontecendo na Inglaterra no século XVII, há uma pressão por parte do parlamento, da burguesia, dos puritanos contra o rei Carlos I, que em 1628 é forçado a assinar a chamada Petição dos Direitos. E na Petição dos Direitos, o Carlos I, ele aceita respeitar o parlamento para continuar no poder. Então há uma pressão muito grande. Essa burguesia, os puritanos vão dizer: olha, Carlos, ou você assina a petição dos direitos ou você vai cair fora. O Carlos, para controlar a situação, ele assina a petição dos direitos, mas isso não quer dizer que ele vá mudar as suas ações e que ele vá passar a respeitar esse parlamento, essa burguesia, esses puritanos. E aí nós temos em 1640 o Carlos I ordenando prisões de pessoas ligadas à oposição. E é aí que nós vamos ter uma movimentação muito forte e revolucionária que vai levar à Revolução Puritana. A Revolução Puritana, portanto, feita pelos puritanos, teve um período de duração de 1642 a 1651, e durante esse período nós vamos ter uma disputa de dois exércitos, que são os cabeças redondas. Esses cabeças redondas são puritanos. Os cabeças redondas são liderados por um puritano chamado Oliver Cromwell. Esses cabeças redondas disputam a guerra, o conflito contra os cavaleiros. O resultado disso é trágico. Eu devo informá-los que nós temos nesse processo revolucionário, no ano de 1649, com uma clara vitória dos puritanos já sendo indicada, a decapitação do rei. Carlos I literalmente perdeu a cabeça. E eu pergunto para vocês, o rei é rei por quê? Quem disse que o rei tem poderes para ser rei? Onde o rei sustenta esse poder? Como ele se explica? Como assim, Elton? Vejamos, o presidente da República, como ele explica o poder? Ele vai dizer: fui eleito, não é? Num sistema democrático. Mas o rei foi eleito? O rei foi escolhido pela população? Então, se eu perguntar para o rei de onde vem o seu poder, de onde vem o poder do rei? O poder do rei é divino. Percebam então que a Revolução Puritana ela vai trazer
uma ruptura nessa explicação, porque se é divino, eu não posso questioná-lo, muito menos decapitá-lo. Quando o rei Carlos I perde a cabeça, essa simbologia de que o rei foi escolhido por Deus para governar, ela enfraquece, ela passa a ser contestada. Esse é um primeiro movimento revolucionário em que a burguesia, numa parte do mundo, conseguiu questionar e derrotar o rei, mesmo apesar de ser ele um representante de Deus, estar ligado a uma religiosidade. Então essa é uma mudança muito grande. A burguesia, junto aos puritanos, assume o poder após a Revolução Puritana na Inglaterra. Carlos I perde a cabeça, como eu falei para vocês, literalmente, e o Oliver Cromwell assume o poder. O líder dos puritanos agora é quem vai governar a Inglaterra. Elton Oliver Cromwell torna-se um rei? Não. Como não torna-se um rei se a Inglaterra sempre foi uma monarquia? Não. A Inglaterra entra num período republicano. Vejam vocês, é o único período republicano da história daquele país. E essa república foi administrada, foi governada pelo líder dos puritanos, Oliver Cromwell. Oliver Cromwell estabelece uma ditadura, é a chamada ditadura de Cromwell, é a república de Cromwell, que tem um período de duração de aproximadamente 10 anos. Uma das principais ações do Oliver Cromwell, que agradou enormemente a burguesia, foi o estabelecimento dos chamados Atos de Navegação. No ano de 1651. Por que o ato de navegação agradaria a burguesia? Você deve estar se perguntando agora. Porque a partir dali, Oliver Cromwell dizia: todos os países que fizerem comércio com a Inglaterra, todas as mercadorias que entrarem aqui, todas as mercadorias que saírem daqui, deverão ser transportadas em embarcações inglesas. Mas, Elton, o que isso tem a ver? Embarcações inglesas, isso está favorecendo a construção de navios na Inglaterra. Então uma indústria naval está crescendo. Um controle de comércio está sendo estabelecido, porque é nós que vamos trazer e é nós que vamos levar. Isso leva, obviamente, a um favorecimento dos negócios burgueses na Inglaterra. Por isso, também, principalmente, Oliver Cromwell é um nome importantíssimo na história inglesa e um nome que vai levar ao desenvolvimento da economia e da burguesia da Inglaterra. Oliver Cromwell não é eterno, como vocês sabem, e quando ele morre, ele, apesar de ser uma república, vejam que interessante, mas quando ele morre, ele é substituído pelo seu filho, Ricardo Cromwell, que não tem essa simbologia de luta com a burguesia e com os puritanos, que não tem essa simbologia de ter favorecido a burguesia com os atos de navegação e que tenta se manter no modelo ditatorial e cai. Os Stuart voltam ao poder, mas por pouco tempo. E aí nós vamos discutir isso nas próximas aulas. Um grande abraço para vocês. Até a próxima.